Preparação relâmpago para o ICMS Santa Catarina. Passaram uma prova dessas com pouco mais de 2 meses de estudo, pós-edital, com a preparação inicial ainda de início, é o que se pode chamar de milagre. Mas se você quiser aumentar um pouquinho as suas chances de conseguir um milagre, segue as dicas que eu vou dar nesse vídeo aqui. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu tô aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Auditor da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina, salário gigantesco, banca FCC, provas 17 e 18 de novembro. Esse foi um dos maiores editais da área fiscal recentemente, um dos maiores editais de concurso de uma forma geral, muitas matérias, 3 turnos de prova, total de 500 pontos, mais de 200 e poucas questões, enfim, uma prova grande, um edital bem elaborado que vai favorecer quem estudar com mais estratégia, com mais inteligência. E segue um exemplo logo de cara, raciocínio lógico, raciocínio crítico e estatística, juntos somam 15 questões, peso 1. A prova inteira vale 500 pontos, essas 3 juntas valem 15, o que significa que vai dar uma média de 5 pontos para cada uma. 5 pontos é 1% da prova. Você não vai estudar estatística inteira para tentar, se acertar as 5 questões, melhorar em 1% a sua nota. Esse é o tipo de análise que você pode esperar nesse vídeo. Então nós temos uma prova 1 com pouco peso, muitas matérias, difícil de você abrir mão delas. Por quê? Porque cada matéria não pode ser zerada, sendo que a banca considerou que esse conjuntinho de matérias constitui uma matéria. Por exemplo, raciocínio crítico, raciocínio lógico e estatística juntos constituem uma matéria. Você tem que acertar pelo menos uma das 15 questões desse grupo de matérias. Então, ao mesmo tempo, a gente tem matérias com uma quase insignificância nessa prova, mas que não podem ser zeradas. Qual é a solução? É você não estudar todas as matérias, é você pegar esse grupinho aí de 2, 3 matérias que compõem uma só para fins de edital e estudar uma delas. Se não vai dar tempo de fazer uma preparação completa, você tem que escolher. Algumas escolhas são bastante fáceis, por exemplo, economia e finanças públicas. Você não vai estudar economia. Se você está numa preparação de início, se você quer tentar o pulo do gato, se você quer tentar uma forma arrojada de preparação, você não vai estudar economia se ela está junto com finanças públicas, ela não vai valer tantos pontos assim, você pode esperar umas 7, 8 ou 9 questões no máximo, sendo que economia é uma das matérias mais difíceis de aprender e, por exemplo, é uma das maiores nesse edital também. Então não adianta, eu quero estudar tudo, não vai dar tempo. Se você está no início de uma preparação, se você ainda não terminou as matérias do ciclo básico, ou se você, parabéns, terminou as matérias do ciclo básico, você ainda assim vai ter que agir com inteligência na hora de escolher exatamente o que estudar. Entre economia e finanças públicas, adeus economia. Entre raciocínio lógico, crítico e estatística, adeus estatística. Fica fácil fazer essa escolha. Claro, se você está mais avançado, esse vídeo não é exatamente para você. Você vai poder buscar atacar matérias que quem está naquela loucura da correria de uma preparação pós-edital, uma preparação relâmpago, essa pessoa não vai conseguir fazer uma preparação total lendo todas as matérias. Para isso, a gente vai partir para uma forma mais arrojada de estudar, pegando algumas matérias e ignorando, e pegando outras matérias ainda e estudando via questões, por exemplo, que é uma coisa que toma muito menos tempo. E dentre os direitos civil, penal e empresarial, é um pouquinho mais difícil de escolher qual deles deixar de lado, mas uma primeira forma de escolher é pelo tamanho. Civil é consideravelmente maior do que penal e empresarial quando você olha para o pacote do Estratégia Concursos e compara o número de aulas. As aulas tendem a ter o mesmo tamanho, então assim você tem uma noção de qual o tamanho real de cada matéria. Além disso, eu pessoalmente considero empresarial e penal mais fáceis do que civil. E a empresarial é a mais fácil das 3, com certeza. Se você está no começo da sua preparação para a área fiscal, penal e empresarial são 2 matérias que provavelmente você ainda não viu. Elas não estão no ciclo inicial, nem são as primeiras matérias a serem inseridas. Você pode tentar estudar essas matérias via questões. Vai ser doloroso, você vai se sentir um idiota, como eu falei no vídeo para o MPU e o pessoal gostou, porque você vai errar muitas questões. Afinal, você nunca estudou aquilo. Mas treinando muitas questões, refazendo as questões que você errou, anotando algumas decorebas, você vai conseguir garantir alguns pontos nessas matérias. As outras matérias dessa prova 1 são português, constitucional e administrativo. Português é treinar questões da banca, eu sempre falo isso, ela é muito sensível ao estilo da banca e a FCC é bem mais puxadinha no português
do que a ESAF. Se você vir estudando para a Receita Federal, você vai ter que treinar questões FCC e você vai sentir um pouco mais de dificuldade do que você sentia fazendo questões ESAF. Constitucional e administrativo, Romeu e Julieta estão em todos os concursos, você provavelmente já está bem avançado nessa matéria, mas se não estiver, atenção, tendo pouco tempo de estudo por dia, você não vai poder dedicar muito tempo a elas agora. Elas valem 15 pontos cada uma, são 15 questões, peso 1, não valem tanta coisa assim. O que você estudou talvez já seja o suficiente para você conseguir fazer alguns pontos. É questão de revisar, preferencialmente via questões, e dar prosseguimento à sua preparação com outras matérias mais difíceis. Se você estiver estudando para o cargo de gestão tributária, essas duas matérias, constitucional e administrativo, têm uma importância maior. Elas valem 30 pontos ali cada uma somente na prova 3. Então, é um tratamento diferenciado, aí sim você vai ter que dar uma atenção maior a elas. Se você escolheu gestão tributária, provavelmente é porque você ainda não conhece contabilidade, não está bom nisso, não se garante nessa matéria e está tentando correr ali pelos direitos. Talvez essa seja a sua formação ou simplesmente você tenha mais facilidade com os direitos. É válido. O problema da prova de gestão tributária é que algumas matérias ali não vão ser usadas mais por você na área fiscal. Direito processual tributário, que é raríssimo, e direito processual civil não são matérias que caem comumente na área fiscal. Mas provavelmente ainda é mais fácil aprender essas duas do que aprender contabilidade avançada e de custos pós-edital. Então, a sua escolha é válida. Lembrando que tem 1/4 da quantidade de vagas do que você tem no cargo de auditoria e fiscalização. De qualquer forma, a prova 2 é igual para todo mundo. Você tem contabilidade geral, você tem direito tributário e legislação tributária de Santa Catarina. Ou seja, contabilidade geral, você está na área fiscal, é para se molhar, você vai ter que estudar essa matéria mesmo, então aproveite e favoreça na sua preparação agora. Se você está fazendo a preparação relâmpago, favoreça o estudo das matérias que são mais comuns e que você vai ter que utilizar depois. Isso significa ler essas matérias com um pouco mais de atenção. Eu não recomendo, por exemplo, tentar estudar contabilidade geral via questões, como eu sugeri com penal e empresarial. É uma matéria mais importante, é uma matéria mais complexa e você vai ganhar, você vai ter um legado, entre aspas, do seu estudo se você levar isso aí para a sua preparação após essa prova do ICMS Santa Catarina. Direito tributário, um peso grande nessa prova para os dois cargos, mais para o cargo de gestão tributária, claro, mas é o coração da área fiscal, você vai ficar craque nessa matéria de qualquer forma, melhor ficar agora do que depois. E a legislação tributária de Santa Catarina. O seu estudo não vai ser em vão. Boa parte da legislação tributária é muito semelhante entre os estados. Então você vai levar parte desse conhecimento para outros concursos depois. Agora, especificamente nessa prova, a legislação tributária de Santa Catarina responde por 28% da nota. Você tem que dar uma carga horária muito grande para essa matéria no seu ciclo de estudo semanal, você tem que se dedicar a ela para conseguir o máximo possível de conhecimento e de pontos. Vale muita coisa. Lembra que eu falei que estatística, ou então civil, empresarial ou penal, valem 1% da prova? Legislação tributária vale 28%. É disparada a matéria mais importante. Falando de auditoria e fiscalização inicialmente. Se você vem estudando para a área fiscal, especialmente para os fiscos estaduais, não tem tanta novidade aí. Você tem um pouco de TI, o que tem sido muito cobrado, você tem mais legislação tributária estadual, ok? E você tem contabilidade avançada e de custos, matérias muito comuns também na área fiscal estadual e municipal. A diferença fica com a auditoria. A auditoria nessa prova não está aquela auditoria clássica que você estudou no seu pacote de auditor da Receita Federal. Ela está bastante diferente e ela está muito mais focada em aspectos contábeis. Tem muito de contabilidade dentro dessa matéria. Numa preparação relâmpago, essas matérias vão precisar de uma atenção especial. Legislação tributária de Santa Catarina, obviamente, contabilidade avançada, chegou a hora de ver. E, sinceramente, eu achava a contabilidade avançada mais fácil do que a contabilidade geral. Ela tem esse nome só para te assustar, é só sacanagem. E você tem também contabilidade de custos, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Além dessa auditoria maluca, que você vai ter que estudar um pouquinho, mas dê preferência às outras 3. Elas têm mais questões, elas vão ter um peso maior na sua prova. Falando do cargo de gestão tributária, as matérias diferentonas não estão muito grandes. Você vai poder encarar, por exemplo, o direito processual tributário com certa facilidade e ela tem um peso significativo nessa prova. Além disso, tem administrativo e tem constitucional com peso também na prova 3.
Você vai ter que se dedicar um pouco mais a elas, mas isso é ótimo porque você vai carregar isso aí para sua vida de concurseiro inteira. Direito Civil poderia estar um pouquinho menor, essa matéria não é das mais agradáveis, ela está com 11 aulas no pacote do Estratégia, ela podia ser um pouquinho menor, mas não vai ter escapatória, você vai ter que levar ela a sério. E Direito Empresarial está tranquilo, não é uma matéria difícil, ela não está muito grande, pode encarar a parte teórica com tranquilidade. O problema dessa prova é processual civil. Essa matéria é com certeza a mais desagradável de estudar de todas essas. Não é uma matéria gostosa de estudar, não é uma matéria muito fácil, é sempre muito longa, é sempre muita decoreba, então boa sorte porque ela vale muitos pontos e você vai ter que ter uma noção dela. Mas se você tiver que escolher alguma matéria para ficar ali com menos carga horária, com um pouquinho menos de atenção e um pouco menos de qualidade, essa é a matéria. Deixa ela mais de lado, faz um estudo via resumos ou algum material resumido, pega o passo estratégico do Estratégia Concursos para essa matéria, faz um estudo via questões, assina um site de questões e faça questões desesperadamente para você conseguir fazer alguma coisa nela. Lembrando que você não pode zerá-la. Além de acabar com a sua nota, se você zerar essa matéria, você vai ser eliminado. O principal aqui é, se você está numa preparação relâmpago, você tem que levar duas coisas em consideração. A primeira é que a chance de ser aprovado é muito pequena. É impossível, Diogo? Não estou aqui para dizer que é impossível, mas é muito pequena. Então você tem que pensar na continuidade disso aí. Não adianta entrar de cabeça numa prova completamente diferente com matérias que você nunca mais vai ver. Ao mesmo tempo, não adianta você ficar ali, não, eu preciso estudar todas as matérias, porque simplesmente não vai dar tempo. Você vai ter que abrir mão de estudar algumas matérias, de olho nos mínimos e de olho também na pontuação. O grande cerne da questão aqui é o custo-benefício. Uma matéria que vale mais pontos é mais interessante. A matéria que vale mais pontos e é menor é mais interessante do que a que vale mais pontos e é maior. Você vai ter que jogar quanto tempo de estudo você vai ter que desenvolver para conseguir uma certa quantidade de pontos. Esse é o pensamento. É uma coisa subjetiva, vai depender de onde você está, mais ou menos na sua preparação. Se você ainda está na leitura das matérias básicas, eu recomendo tirar as revisões e tentar aumentar a velocidade de avanço nessas matérias. Para com a revisão de 24 horas, para com a revisão de 7 dias, aumenta o tempo de cada uma, tenta avançar mais para você cobrir o edital inteiro dessas matérias até a prova, levando em consideração que a legislação tributária tem que estar nesse ciclo desde agora, porque ela é muito importante. A partir das matérias básicas, você começa a inserir outras matérias no seu ciclo, levando duas coisas em consideração: o peso da matéria que você quer inserir e o fato de que você não pode zerar nenhuma matéria. Então, é um jogo subjetivo, você vai ter que inserir uma que tem um peso grande, vai ter que inserir uma outra para não zerar um grupinho de matérias, e assim você vai jogando, vai inserindo essas matérias aos poucos no decorrer da sua breve preparação até essa prova. O fato é que o estudo pós-edital ele é muito diferente, com menos revisões, mais focado na resolução de questões, e você tentar fazer isso desde agora vai te dar uma certa maturidade. É importante você experimentar a estratégia de preparação de pós-edital, entrar de cabeça, ter uma postura de quem está ali brigando por uma vaga e levar o negócio a sério. Essa experiência, esse treino, tudo isso vai fazer de você um concurseiro melhor. Não dá para viver naquele mundinho do quando chegar a minha prova estarei pronto. Você tem que treinar várias batalhas no meio do caminho para quando chegar o dia da sua prova você estar mais em condições de brigar por uma vaga. São muitas variáveis, eu já tinha analisado todas elas no meu e-book normal de preparação para auditor do ICMS Santa Catarina. Se você não conhece, clica nessezinho aqui no alto ou no link na descrição para dar uma olhada nesse book. Mas, como tem muitos pedidos de quem quer tentar na loucura, especialmente depois do e-book que eu fiz para o MPU, eu resolvi criar também um e-book de preparação relâmpago para o ICMS Santa Catarina. Ele está incluso no pacote do e-book da preparação normal. Então, quem adquiriu vai receber também a preparação relâmpago, tá ali dentro. Se você quer tentar ganhar essa experiência de prova, de pós-edital para essa prova, tentar maximizar os pontos que você vai ganhar e ter alguma chance real de preparação, mesmo com pouco tempo, recomendo humildemente o meu e-book. Toda essa análise que eu fiz aqui está lá por escrito, mais a estratégia e ciclos de estudo, mostrando exatamente como que você insere cada matéria no decorrer da sua preparação, quais matérias devem ser estudadas via teoria, quais devem ser estudadas via questões ou lei seca, enfim, tudo por escrito, tudo organizadinho. O e-book de preparação relâmpago do MPU foi um sucesso, tá muito legal, e eu recomendo que, se você quiser tentar, adquira também esse book. Clica no izinho aqui no alto ou no link na descrição.
Se não estiver interessado, esse vídeo já vai te servir para dar um bom norte na sua preparação. É isso, se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, comente se eu esqueci de falar alguma coisa ou se você tem a sua própria estratégia de preparação, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, e é isso, aproveite para assistir mais vídeos de técnica de estudo porque tem muita coisa boa aqui no canal. Grande abraço e até a próxima!